Shalom, shalom, sois todos bem-vindos, em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Vamos orar, Deus faça as suas maravilhas e seus sinais hoje, para a glória do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, Ele é bom, misericórdia dele dura para sempre, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua presença, Pai, nós te buscamos, nós te bendizemos, o Senhor é bom, temos conhecido a Tua bondade, o teu favor para conosco, Pai. Hoje queremos que o Senhor nos livre dos enganos e das mentiras de Satanás. Tu és o nosso Deus e temos confiado que tu vais fazer coisas grandes e firmes a nosso favor, Pai. Queremos hoje que seja destruir toda a idolatria do nosso coração, Pai querido, toda a egolatria, Pai. Que sejamos liberados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, para desfrutarmos da liberdade do Filho que nos liberta verdadeiramente, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, toma-nos nos teus braços, nas tuas mãos e nos leva adiante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 44, no último versículo. Em nome de Jesus, nós vamos falar hoje a respeito de como nós podemos dar lugar a Satanás, seus demônios, e ao espírito de engano, ao espírito da mentira, mas que o Senhor quer hoje cada vez mais nos levar ao lugar da verdade, ao lugar de um entendimento onde a manifestação dele esteja sobre nós, amados, onde a manifestação da verdade esteja sobre nós. Então, Isaías 44, versículo 20, em nome de Jesus, amém? Fala assim: tal homem se apacenta de cinzas, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira naquilo em que confio? Tem tradução que fala em que eu acredito. Então, o que nós queremos trazer hoje, amados? Nós queremos trazer esse contexto aqui, um contexto de idolatria, onde o Pai está revelando que Ele é o único Deus, está depois nos fazendo promessas de que nós podemos nos achegar a Ele e Ele vai mudar o nosso destino. Então, o que nós queremos trazer hoje é um alinhamento daquilo que o adversário tem te enganado e às vezes me enganado por tanto tempo. O Senhor tem falado que Ele é nosso Pai. Ele fala que ele é teu pai e meu pai. Você acredita nisso com profundidade de coração? Quando as coisas estão, entre aspas, fora do teu controle e do meu controle, será que conseguimos confiar que Deus, ele é nosso pai? Uma outra verdade que Deus fala a nosso respeito, que somos lavados, remidos, redimidos, não há mais condenação em nós. Será que conseguimos acreditar nessa verdade? Por que estamos falando dessas coisas, amados? Porque temos visto uma igreja caminhar debaixo do engano, debaixo de uma religiosidade e, na verdade, debaixo da idolatria. Por quê? Porque aqui, amados, nós pegarmos esse texto, nós vamos ver que Isaías está falando a respeito da construção de um ídolo, e não é muito diferente daquilo que nós construímos a nosso próprio respeito, ou a respeito de pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes estamos combatendo tantas imagens de escultura, mas não combatemos aquilo que está dentro do nosso coração, e nós olhamos para nós mesmos, e quando nós fraquejamos diante dos nossos próprios olhos, nós achamos que aí Deus está fraquejando, porque nós nos assentamos no lugar de Deus, nós estamos nos confundindo com Deus, e isso é grave, é sério, e o Senhor precisa denunciar isso no meio da igreja. Porque às vezes, amados, hoje nós estamos bem, então parece que nós estamos cheios de Deus, mas não é uma força da nossa alma que está fazendo com que nós achamos que estamos ficando bem, mas, na verdade, nós estamos na força da alma naquele dia. Que acordamos bem, estamos bem-humorados, estamos felizes e vamos. Só que o dia que acordamos mal, parece que Deus nos deixou, nos abandonou, e algo parece que o Senhor permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida, e nós não conseguimos fazer como esse homem aqui, o Senhor está falando para ele, questionando. Tal homem se apacenta de cinzas. O que são as cinzas? São manifestações daquilo que um dia foi fogo. São manifestações daquilo que um dia queimou, ardeu. Então, ele está falando, o que é apacentar? É cuidar, é tomar conta, é trazer o zelo. Então, quando nós temos o ídolo que nós formamos dentro do nosso próprio coração e que somos nós mesmos ou alguém em quem confiamos, nós, na verdade, estamos nos apacentando de cinzas, de coisas que houve um fogo, uma época, houve algo que trazia algum calor, mas verdadeiramente não subsistiu. Mas a palavra de Deus diz que Deus é fogo consumidor e o fogo dele é eterno.
E um dia ele não oscila, ele não está hoje alto e amanhã baixo, e Deus não vai fazer isso. Deus, ele é constante, ele não muda, ele fala, eu sou o Senhor e não mudo. Então, o que Deus quer falar para nós hoje é que nós precisamos aprender a entrar no lugar onde nós não nos apacentemos a nós mesmos, porque senão nós nos apacentaremos de cinza, ou seja, de coisas transitórias, onde um dia já ardeu, já queimou, mas hoje não estamos assim, estamos entristecidos, estamos de luto, cinza. Isaías 61 fala disso, das cinzas com as quais cobre um coração enlutado, que perdeu alguma coisa, que falhou alguma coisa. Mas o Pai está nos chamando hoje, amados. Olha o que ele fala: o seu coração enganado ou iludiu. Eu quero falar um pouquinho também a respeito de como Deus às vezes não consegue alcançar a nossa alma nos lugares aos quais ele precisa tratar, por conta daquilo que entrou de engano na nossa vida e se transformou numa fortaleza de incredulidade contra o nosso Deus e o poder do nosso Deus. Como eu estava falando a respeito de Deus ser o teu pai, o teu provedor, você confia que Deus é aquele que te provê? Você confia que se você tiver sem nenhum real nas suas mãos, o Senhor mesmo assim pode te prover? Você e eu podemos confiar de que Deus é o nosso pacificador e quando há guerras, quando há discussões, quando há problemas, nós podemos confiar que Ele vai nos pacificar? Ou será que nós estamos fazendo Deus mentiroso e o ídolo do nosso coração verdadeiro? Nós estamos falando a respeito de fortalezas que entraram dentro das nossas vidas através do tempo em que vivemos. Aqui temos várias pessoas que têm uma certa idade, já sou mais avançada em idade, temos alguns irmãos medianos em idade, mas a realidade é que a vida faz com que nos tornemos pessoas cheias de fortalezas, cheios de coisas as quais Deus precisa começar a confrontar, a bater contra, para arrancar esses lugares onde estão escondidos nossos tesouros mais profundos, onde nós estamos, às vezes, escondidos das realidades de Deus. Por que Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Por que Deus fala isso? A verdade é o Cristo vivo que passou em plenitude de verdade na terra, porque ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então, quando ele estava caminhando sobre a terra, ele estava destilando a verdade de Deus, a cultura do céu, o que o reino tem, o que o reino quer governar e trazer para nós. Mas a nossa vida nos entulha quando Deus fala, eu sou o Senhor que te sara, e nós temos uma enfermidade muito real, muito gritante, muito palpável. Talvez nós não confiemos assim na palavra de Deus. Quando ele fala, eu sou o teu provedor de um futuro e de uma esperança, talvez não confiemos assim. E enquanto isso, nós vamos dando crédito à mentira, vamos dando crédito à mentira. Nós vamos fazendo Deus mentiroso. E o meu esposo teve um entendimento esses dias a respeito de quê? Que quando nós entramos tanto no mundo de imaginações, no mundo de mentira, no mundo de ilusões, no mundo de nos apacentarmos de cinzas, quando a verdade chega até a nossa vida, a verdade é resistida. Eu achei isso muito forte. Por que, amados, a verdade é resistida? Porque esse mundo de mentira que nós criamos dentro do nosso próprio coração, que o Senhor chama de sofismas, de fortalezas, de cálculos matemáticos, esse tipo de manifestação das trevas, quando Deus ele começa a confrontar isso, aquela fortaleza, ela protege as nossas mentiras mais profundas, porque ela é feita de tijolinhos, essa fortaleza ela é feita de tijolinhos de mentira. E nós precisamos permitir que o Senhor use o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Ou seja, o Senhor vai batendo, 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 e aí aquilo que está por dentro é desmascarado. Porque, olha, veja bem como ele pergunta no final, antes um pouquinho, o seu coração enganado ou iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma. Olha lá o que está falando. A palavra em Tiago, amados, fala que acolhei com mansidão a palavra que deve ser implantada dentro do teu coração, porque isso será por salvação da tua alma. Perdão, amados. Enquanto quando nós vemos aqui a palavra de Deus vindo e nos falando que há algo que nos ilude de maneira que não podemos livrar a nossa alma, o que é algo que nos iludiu? É a mentira que Satanás nos contou. Mas, Fátima, pastora, isso é real, mas é mentiroso. Não confunda realidade com verdade. Porque às vezes nós confundimos a realidade da nossa vida com a verdade absoluta de Deus, e não é. Normalmente a realidade que vemos com nossos olhos, ela é mentirosa, ela é engano, ela é ilusão.
Porque quem governa verdadeiramente é o céu, do qual desceu Jesus, o Cristo vivo, e o qual espera que nós olhemos firmemente para ele, o autor e consumador da fé, o autor e conservador da vida, aquele que é a bênção, que dele tudo procede. Amados, eu estou falando para vocês essas coisas porque é o que está me levantando desses dias de um lugar de grande luta, de grande guerra, em relação às próprias mentiras que o adversário quer que eu engula goela abaixo, ou que eu me mantenha naquelas fortalezas. Ele quer continuar falando para a minha vida e para a tua vida. Você não é nada, você não pode, você não vai. O teu futuro é incerto, o teu futuro é inseguro, o teu passado é maior do que o nosso Deus. O adversário quer falar, você engoliu tanta coisa, você foi tão passiva, você foi tão descaracterizada que hoje você não vai ter característica nenhuma mais. Você não vai poder ser a pessoa de identidade pura. Porque o que Deus está procurando? Pessoas de identidade puras, pessoas que conhecem o seu destino profético, pessoas que saiam das contaminações que foram nos impostas pelos pais, pelas maldições hereditárias, pelas circunstâncias do mundo, pelas realidades da vida que são mentirosas, as quais o Senhor está esperando que nós as confrontemos pela palavra de Deus. E não fiquemos arraigados a essas mentiras, as quais Satanás coloca na nossa mente, e nós, de maneira iludida e tola, enganosa, ficamos nelas por tempos e tempos. Deus está chamando para mim, para a sua vida e a minha vida, para falar, eu tenho algo melhor para você, sobe para cá. Eu tenho uma manifestação diferente, eu quero que você aprenda a chamar o céu na terra para que o céu governe. E o céu precisa governar, amados, e não é uma ostentação de crente que se ilude ou está com a cabeça meia falhando. Você fica falando que o céu governa? Sim, o céu governa todas as vezes que nós damos comando de acordo com aquilo que vemos o Pai fazendo, porque Jesus caminhava assim na terra. Jesus, quando ele caminhou na terra, ele viu uma viúva passando, eram duas multidões, a multidão da alegria, que vinha cheia do Espírito de Deus, porque Jesus havia feito muitos milagres, e vinha outra multidão cheia de tristeza, de dor e de luto, porque havia uma perda de um filho, que era o arrimo da família. Então, a viúva de Naim estava entristecida, chorando, e ele chegou com a sua realidade do céu, e ele transformou a realidade da terra. Meu esposo pregou esses dias, Lázaro sai para fora, a realidade do céu governa, a realidade da terra precisa se submeter. E às vezes, amados, nós temos que passar sim por circunstâncias e situações que mostrem que a todo o limite do homem, todo o poder do homem acabou e verdadeiramente foi sepultado por 4 dias. Mas o que não entendemos é que Jesus precisava provar para os judeus que ele era Deus. E os milagres messiânicos que fariam com que Jesus fosse entendido ou reconhecido como Deus era levantar um morto de 4 dias. Então, às vezes, nós achamos que os propósitos da nossa vida não estão linkados àquilo que Deus quer mostrar para determinadas pessoas de que Ele é Deus. Por isso, precisamos sair dos lugares de mentira. Marta e Maria estavam em lugares de mentira, porque Jesus estava envolvido na ressurreição e na vida. Ele falou para Marta, Marta, abre os olhos, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, Senhor, que tu, naquele dia, no último dia, há de ressuscitar, há de ressurgir. Jesus estava falando, Marta, eu preciso que você abra os olhos e me reconheça quem eu sou agora. Só que eu tenho propósito, eu tenho algo para trazer de governo dos céus para a terra. Então, eu não posso me envolver com a sua necessidade, eu tenho que me envolver com o propósito estabelecido pelo Pai no céu, para que o nome dele seja glorificado. Eu preciso provar para essa geração que eu sou Deus, e para isso eu preciso ressuscitar, sim, um morto de 4 dias. Porque o povo estava esperando alguém para ressuscitar um povo de 4 dias para falar, sim, esse é o Messias. Assim como a manifestação de curar um cego de nascença denunciava que Jesus era o Messias, porque ele estava curando um cego de nascença. Era sinal de que ele era o Messias. Por quê? Porque os judeus daquela época e os saduceus e os fariseus daquela época precisariam ser indesculpáveis diante de Deus na manifestação da revelação de quem era o Salvador daquela geração para sempre. Ele precisava mostrar aquilo que ele era, fazendo milagres, ainda que isso trouxesse um dissabor, um desconforto, uma tristeza para aqueles que estavam cercando a vida de Jesus, ainda que ele fosse julgado como lerdo, displicente, atrasado, um Deus que não estava se importando com nada. Você e eu precisamos entender que Deus tem propósitos específicos para as nossas vidas e precisamos sair dos lugares de vitimismo
e permitirmos que Deus cumpra o propósito dele nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a desacreditar na realidade dessa terra e acreditar naquilo que é a realidade do céu. Nós precisamos entender, amados, eu estou numa guerra com a minha própria vida para acreditar que o meu passado acabou, tendo ele sido muito dolorido, muito impactante, muito traumático, ou não. Deus a cada dia tem se levantado para falar: Fátima, vire a página. Fátima, vire a página. Agora, até quando eu vou ficar dando crédito à mentira de Satanás ao falar do meu passado e não crer que Jesus ele pode entrar lá no meu passado e revivificar o meu passado? Porque o que o adversário quer? Ele quer me prender no passado para que ele não viva o meu hoje e nem o meu futuro. Porque se eu permito Jesus, na profundidade que ele quer, ir e santificar o meu passado, sabe o que haverá? Haverá uma manifestação da vida de Deus no meu passado, e a partir do momento que a vida de Deus chegou e pacificou todo o meu passado, eu começo a colher a vida de Deus, que entrou no meu passado terrível, pervertido, ruim, traumático, mentiroso, e Deus vai trazer a verdade dele para as minhas mãos. Então, o adversário, ele quer me trazer a memória e manter a minha memória ferida, dolorida em todo o tempo, falando: olha, você não foi. Olha, você não foi. Olha, você não foi. Mas hoje o Senhor está falando para mim: mas você pode ser. E se você tomar crédito à minha palavra, ao invés de dar ouvido à realidade da vida que você passou, você será. E eu vou ter que escolher quem eu quero ser. Esses dias, ministrando pessoas, o que aconteceu? Uma das irmãs falou: olha, eu entendi que Deus estava falando comigo em relação à vida de Lia, que Lia não se posicionou. Naquela época, não sabemos se Lia tinha possibilidade ou não de se posicionar quando o pai dela a entrega para enganar Labão, quando o pai dela, para enganar Jacó, seu pai Labão, a entregou para enganar seu marido Jacó. Naquele momento, ela poderia ter falado para Jacó, talvez pudesse ter falado para Labão. Mas a verdade é que Lia não se posicionou, e eu gostei muito dessa palavra para a minha própria vida. Onde está na sua vida uma passividade tão grande, onde você está sendo entregue a uma pessoa que você sabe que não te quer, ou a uma circunstância que você sabe que é contrária à sua própria vida, e você e eu estamos calados e vamos lá, como uma ovelha, para o matadouro, não porque Deus mandou, mas porque tem algo nos regendo, nos manipulando, e nós vamos àquele lugar e aí sofremos toda a consequência daquele lugar de abuso. É exatamente isso que Deus está falando. Olha, então eu quero te dizer uma coisa, Fátima, pastora Fátima, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você não tomou uma posição lá atrás no teu passado, hoje é dia de você e eu tomarmos uma posição em relação a todo tipo de abuso, a todo tipo de mentira que Satanás tem trazido ao meu respeito e ao teu respeito. Agora, o problema está exatamente nesse versículo onde Deus está falando, não é mentira aquilo em que confio? Ele está falando que esse homem, ele não consegue dizer, não é mentira no que eu confio, no que você tem confiado. Você tem confiado que você vai ficar sempre assim? Você tem confiado que você vai viver a sua vida dessa maneira? Que não vai haver solução para o seu marido, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua finança, para a sua casa, para aqueles que estão ao teu redor? É nisso que você tem confiado? Então, qual tamanho você tem feito o seu Deus? Você tem feito o seu Deus e eu tenho feito o meu Deus verdadeiro ou mentiroso? O que estamos fazendo com o poder de Jesus Cristo? O que estamos fazendo com o poder de Deus derramado na cruz do Calvário, falando: eu amo vocês, eu quero vocês, porque eu te amei. Uma cruz pesada eu carreguei. O que vamos permitir que Deus faça na nossa vida? Ou nós vamos querer, amados, sair de todo lugar de mentira e de engano, ou nós vamos viver para sempre debaixo das mentiras de Satanás. Quando Deus está falando: eu quero que você mude de ciclo, eu quero que você vire a página, eu quero que você venha para os meus braços, eu quero que você descubra que eu sou real, a verdadeira realidade sou eu. Não é essa que você vê, essa é enganosa, essa é mentirosa. Assim como Adão e Eva, eles foram enganados por Satanás. Aliás, Eva foi enganada, Adão caiu de olhos abertos, mas vamos colocar, assim como Eva chegou e foi iludida pela mentira que Satanás contou para ela, e depois Adão, pela cobiça do seu coração, ele também foi iludido, nós podemos ser iludidos por aquilo que Satanás mostra de realidade para nós. É certo que não morrereis. Uma mentira. Pode dizer, é certo que você vai ser como Deus, e é uma mentira. É certo que você não vai sair dessa circunstância, e é uma mentira. É certo que essa enfermidade é para a morte, e é uma mentira.
É certo que você não vai conseguir reconquistar a sua esposa. Isso também é uma mentira? Então, o adversário, amados, ele precisa de manter a chama da mentira na nossa vida viva. Agora, quem vai apagar a chama da mentira viva que Satanás quer colocar na nossa vida somos nós, através de olharmos para a realidade de Deus e aquilo que ele fala. Se nós dermos crédito àquilo que Deus fala, nós viveremos as realidades de Deus na terra. Porque Deus, amados, qual é o propósito de Deus na tua vida? Você sabe? A palavra de Deus lá no livro de Oséias e no livro de Isaías diz que toda a terra será cheia do conhecimento da sua glória. Do conhecimento da sua glória, não é da glória de Deus, é do conhecimento da glória de Deus. E quem vai levar esse conhecimento da glória de Deus sou eu e é você. Agora, como vamos levar o conhecimento da glória de Deus se nós estamos nas trevas e não na glória? Se estamos vivendo aquilo que é sujo, aquilo que é trevoso, aquilo que é imundo, aquilo que é carnal, profano, demoníaco, e é enganoso e mentiroso, se não estamos na verdade, no poder, no sangue, na glória, na manifestação do que Cristo deixou para nós. O Senhor está falando hoje, você vai precisar decidir em quem você quer confiar. Você vai precisar decidir se eu estou com você ou não, se eu sou mentiroso ou se eu sou verdadeiro. Será que já pensamos na afronta que nós fazemos para Deus? Quando nós falamos para Ele, Senhor, o Senhor não está comigo, não. Já pensamos, será na afronta que nós fazemos para Deus quando o Senhor não me vê? Já pensamos na afronta que nós trazemos para Deus quando nós olhamos para a nossa nação, nosso Brasil, e nós falamos, Senhor, no nosso Brasil não tem saída? Já pensamos na afronta que nós fazemos para Deus quando a má notícia chega até o nosso portão? E nós olhamos para Deus e falamos para Deus, Deus, a má notícia chegou e a má notícia é maior do que o Senhor. Seja ela tão trágica quanto for, amados. Será que nós entendemos o quanto nós estamos nos rebelando contra a grandeza de Deus? Machucando o coração de Deus com a nossa incredulidade e crendo na mentira? O Senhor está hoje te chamando e me chamando para crermos naquilo que Ele diz. O que Ele fala o que Ele deixou escrito é. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Amados, e verdadeiramente eu posso segredar para os irmãos, ou não vai ser mais um segredo, não é? Eu posso falar para os irmãos que Deus está falando comigo a respeito das minhas próprias mazelas, das minhas dores e as minhas necessidades. Como ministra da palavra de Deus, eu preciso entrar num lugar de mais confiança e mais fé no Senhor, meu Deus. E você? Como você está? Como você está em relação à mentira? O que o adversário tem colocado diante dos teus olhos e você tem cultuado como verdade e é mentira? Qual é o ídolo do teu coração que você e eu temos cultuado como verdade, acendido velhinha e tudo? Não é a velhinha do católico lá, aquela velhinha com aquela chama, mas é aquela devoção, entende, amados? Aquela devoção naquilo. Mas eu fui ferida, eu fui machucada. Eu fui abusada, eu fui sabotada, eu fui enganada. Eu mesma entrei em vários lugares pelas minhas próprias mãos, pastora, e eu mereço estar passando por isso, porque eu fiz, né? Para mim não tem mais jeito, porque foi eu que decidi, eu que escolhi. O que Deus vai poder fazer por mim? Porque eu sou culpada, amados. Misericórdia para aquele que precisa. Não é para aquele que não precisa. Os sãos não precisam de médico. Mas o adversário vem com tanto engano, tanta condenação, tanta acusação. Esses dias eu estava lendo, não está aqui, mas eu estava lendo numa apostila, e foi tão revelado para mim, amados, estava falando que, a respeito daquela palavra lá de Isaías 54:7, e veio de uma maneira tão revelada para mim, que eu achei tão maravilhoso, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas não é isso que fala lá em Isaías 54, mas é que o Senhor, ele nos dá autoridade para condenar tudo aquilo que o adversário vem fazer contra nós. Nenhuma arma forjada, tá aqui, é uma tradução um pouquinho diferente da minha. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará a toda língua que quiser acusá-la em juízo. Você crê nisso? E por que gastamos tempo com aqueles que estão nos caluniando? Por que gastamos tempo com aqueles que estão fofocando contra nós? Por que gastamos tempo se o adversário tem lançado palavras de maldição contra nós? No sentido de, você viu o que fizeram comigo? Você viu fulano? Você viu Beltrano? Falando tudo isso de calúnia contra mim? Deus está falando, toma uma atitude do céu agora. Deixe de olhar essa realidade. É real que falaram contra você? É. É verdadeiramente algo que machuca? Sim. Mas Deus está nos dando o escape. E o que nós vamos escolher? O escape ou a dor?
O que nós vamos escolher, a mentira ou a verdade? Deus está falando para você e para mim, nenhuma arma forjada contra você. Sim, a identidade de juízes aqui na terra. Deus está dando essa identidade para nós. Nós somos juízes na terra, amados. Olha a palavra que ele dá. E você condenará. Deus está falando, eu que vou condenar a língua. Não, 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 não. Deus está falando, vocês são juízes na terra. Obrigada, irmã Geni. Vocês são juízes na terra. Que toda língua que quiser acusá-los em juízo, quem condena? É Deus ou é você? Agora, o que nós fazemos com o poder de Deus? Oh, quantos pensamentos estão nos acusando que dentro de nós estamos aceitando, amados? Você não serve, você não presta, você não vai dar. Quantas realidades espirituais malignas que o Senhor lançou contra a tua vida e a minha vida. E ninguém ama você. Você foi abandonada lá. Você lembra quando fizeram isso e aquilo para você? Você lembra quando aconteceu isso, 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 isso? Quem estava por você? Quem era por você? Você lembra dessa situação que você viveu? E que eu vivi? E que hoje Deus está falando, lança fora, porque isso é uma mentira contra a tua vida. Uma mentira não no sentido de que não aconteceu, no sentido que você tem poder de julgar isso e falar, chega de acusação contra mim. Há uma palavra, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus e eu vou me manifestar como filho de Deus agora e eu vou te condenar. É isso que nós precisamos fazer diante de Deus, porque a nossa mente, amados, às vezes é tão profundo o ataque das trevas, tão profundo, que a nossa mente parece que encheu de fumaça. E esse encher de fumaça é uma das manifestações de Leviatã, o espírito de orgulho, que parece que deixa até uma confusão dentro da nossa mente, a nossa mente fica tão pesada, que parece que vem uma fumaça. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, junto com meu esposo, ela falou assim, parece que a minha mente está cheia de fumaça, parece que eu vejo o meu cérebro fora do crânio, fora da caixa torácica, craniana, fora da caixa craniana, e eu vejo o meu cérebro envolvido em fumaça. Sabe o que é isso? É um ataque das trevas para você acreditar na mentira de Satanás. Nós precisamos entender que Satanás é mentiroso. Ele é o pai da mentira e ele quer fazer o meu Deus e o teu Deus mentiroso. Que foi o que ele tentou fazer com Eva e Adão lá no Éden. Fazer Deus mentiroso. O que ele falou? Ele falou da justiça de Deus. A Deus não é tão justo assim, porque ele está escondendo alguma coisa de você. Deus não é tão sincero assim, ele está escondendo alguma coisa de você. Então, o que Deus hoje está falando para mim e para você, ei, eu preciso de um povo que se levante para crer no que eu digo. E se eu estou falando que você é filho amado em quem eu tenho prazer, você é filho amado em quem eu tenho prazer. Se eu estou falando que você tem a mente de Cristo, é porque você tem a mente de Cristo, porque afinal a mente adâmica, eu esmaguei ela na cruz. Nós precisamos entender, amados, e nos rebelar contra esse tipo de pensamento urgentemente, porque isso tem danificado a igreja, tem levado a igreja à apostasia. E você e eu sabemos o que é apostasia. A apostasia é o joelho duro que não se dobra diante da soberania de Deus. E Deus está te convocando para sermos colocados nos lugares altos, onde a mentira é confrontada pela verdade. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, se a verdade liberta, o que a mentira faz? A mentira aprisiona, a mentira ilude. A mentira, ela traz sobre nós, amados, uma capa das trevas, onde o adversário vem e manipula, porque não enxergamos nada. E esses tempos atrás o apóstolo falou que quando você fica no escuro muito tempo, você pode ficar louco. Então, as trevas, elas nos cegam e elas liberam contra nós espíritos de loucura. E por que isso acontece? Porque estamos invertendo a verdade de Deus em mentira. Estamos transformando o mal em bem e bem em mal. E aí nós vamos ficando confusos dentro da nossa mente. E eu estou falando, amados, não simplesmente de coisas que são na filosofia do mundo, na ideologia do mundo que precisa ser implantada dentro de nós. Eu estou falando da pessoalidade da sua vida, na sua trajetória de vida, na qual você e eu cremos em tantas mentiras que o adversário foi colocando, que nós nos detivemos nela e hoje estamos feridos, machucados, sem destino, sem rumo, confusos, porque não cremos naquilo que Deus falou ao nosso respeito. Deus, amados, ele está trabalhando a nosso favor para arrancar de nós todo tipo de engano. E nós precisamos ser sensíveis a essa voz. Precisamos começar a permitir que Deus manifeste a sua palavra, que é um martelo que os mil sapenha, e vai destruindo as fortalezas, destruindo até elas irem ao chão.
E aquilo que verdadeiramente é aquele núcleo de engano seja arrancado pelo nosso Deus. Amados, precisamos entender que Satanás, ele diz assim, ele diz, não, o Senhor, para denunciar Satanás, fala a respeito dele, fala assim, o valente bem armado toma os seus bens e o mantém em segurança. Mas sobrevindo o mais valente, toma-lhe a armadura no qual ele confiava. E qual é a armadura que ele confiava? É o pecado, é a mentira. Porque ele nos engana, ele nos ilude. Então, enquanto confiamos naquilo que Satanás fala a nosso respeito, nessa mentira que ele fala a nosso respeito, sabe o que está acontecendo com nós? Satanás nos tem guardados nas suas fortalezas, nos seus enganos, na sua pobreza, na sua miséria, naquilo que ele quer fazer conosco como marionetes nessa terra. Quantos não estão sendo manipulados nessa terra, achando que vão ter algum lugar no governo de Satanás, seus demônios? Satanás ele não vai governar nada, nem a casa dele ele vai poder governar, mas ele está iludindo milhões e milhões, bilhões e milhões de pessoas, procurando fazer delas escravas daquilo que ele coloca como verdade absoluta na terra. Nós vemos mulheres famosas, homens famosos, tanta gente envolvida com as coisas das trevas, numa profundidade tão tremenda que você fica boquiaberto e fala assim, quem? Quem está fazendo isso? Pessoas, amados, que às vezes por estarem na mídia, pessoas que simpatizamos, pessoas que gostamos, que não gostaríamos de maneira nenhuma que estivesse neste lugar. Na verdade, não queremos que ninguém esteja, mas existem alguns que nós temos uma afinidade maior e nós olhamos e falamos, nossa, mas essa atriz, esse ator está neste lugar? Essa pessoa que canta está neste lugar? Por quê? Porque o adversário está iludindo. Venha, 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 venha. Está seduzindo para andarem no engano. Agora, nós, como povo de Deus, que somos coluna e baluarte da verdade, não podemos andar nisso. E eu estou falando, Deus, eu preciso sair de todo lugar de engano na minha vida, porque o Senhor tem me chamado para fazer coisas grandes e firmes na terra. Eu preciso assumir o meu lugar como coluna e baluarte do quê que ele falou? É da mentira ou da verdade? Agora, se eu estiver entulhada com a mentira do que Satanás fala a meu respeito e do meu próprio jeitinho de manipular as coisas, eu não serei coluna nem baluarte da verdade. Eu serei uma propagadora da mentira. Amados, e quantas heresias, quanto engano, quantos pastores de alto nome aí, de alta conta, pessoas de peso, têm procurado se levantar para denunciar as heresias que estão entrando dentro da casa do Senhor. Não são coisas heréticas e seitas que estão fora da igreja, não. São heresias que estão sendo implantadas dentro da igreja, porque não conhecemos a verdade. E o adversário tem procurado se assenhorar disso e falar, essa dá para enganar, porque o fundamento está enferrujado, está destruído. Então eu não posso mais me dar ao luxo de me deter com pensamentos de autopiedade que Satanás lança na minha mente. Eu não posso mais me dar o luxo, que os irmãos conhecem a grande maioria, a respeito da história nossa, do meu esposo, uma história de sofrimento, de dores, mas eu não posso mais me dar ao luxo de ficar acariciando determinados tipos de pensamentos e determinados tipos de emoções. Eu tenho que pôr isso para fora. E eu preciso usar todas as armas de guerra que Deus está falando para mim. Estão disponíveis no meu reino. Agora, se eu não usar, meus amados, eu posso ser pega numa heresia. Ei, sabe por quê? Porque a ferida, querido, do nosso coração nos leva a heresias. A ferida manipula. A ferida nos leva para lugares, amados, de esconderijos profundos. Veja, Saul, um homem ferido. O final dele foi se lançar contra a espada que deveria dar vida para ele. O levou ao suicídio. A palavra que deveria alimentá-lo, vamos pegar a espada como um símbolo profético, ele se rebelou tanto contra a palavra, que acabou se lançando contra ela mesma e se matando, porque, na verdade, aquela espada do soldado Saul era uma representação daquilo que a espada de Deus já havia traspassado no coração dele, porque ele era rebelde. Então, amados, por quê? Porque ele era um homem ferido. A ferida faz a gente inventar heresias. Há um tempo atrás, eu assisti um filme, eu não sei se eu já falei aqui, mas assisti a um filme que é verídica a história. O homem, ele era discípulo daquele Oral Roberts, acho que eu já falei esses dias atrás. Ele era discípulo desse homem, e porque ele havia passado um trauma com um ente querido que havia morrido, ele achava que Deus ele era injusto com as pessoas que morriam sem a salvação. E ele começou ali a engendrar algumas coisas na sua mente, e começou a pensar, e ele se retirou, amados, para jejuar e orar. A mãe dele já havia falado para ele, filho, saia desse lugar, isso é heresia. E o pastor dele, o Oral Roberts, falou para ele, um homem de renome lá nos Estados Unidos, falou para ele, filho, saia desse lugar, isso é heresia. Mas havia uma ferida profunda dentro do coração dele.
E ele foi para aquele lugar, jejuar e orar, mas a ferida falou mais alto. É por isso que nós precisamos sair dos enganos de Satanás. Por isso que eu estou falando, existe uma atmosfera fora da igreja, sim, que quer nos ludibriar, nos enganar, nos escravizar, para aceitarmos o governo do anticristo. Sim, existe. Mas existe uma atmosfera dentro de nós que quer nos cativar a mentira a nosso próprio respeito. Agora o Pai está pelejando, pelo Espírito Santo dele, pela espada da sua palavra, para nos levar à verdade, para que a verdade nos liberte. E nós não entremos nesses lugares onde a ferida está lá e ela nos leve ao engano, à mentira. Amados, nós vemos pessoas sendo enganadas, pessoas de... esses tempos atrás, nós vimos um homem cair, e ele falou para mim, para o meu esposo, ele falou assim, pessoas como eu e você, Satanás come de palitinho, todos os dias. E qual não foi a nossa tristeza ao vê-lo caindo debaixo desse mesmo movimentação de Satanás, que o comeu com palitinho. Sabe por quê? Porque havia uma carência de ausência de paternidade. Aquele homem era uma potência na presença de Deus, mas era órfão. E não deixou tratar a orfandade. Mesmo com pessoas chegando e falando para ele, olha, está aqui o seu problema, olha, está aqui, amado, o seu problema. Pastor, por favor, não faça isso. Não, pastor, por favor, por favor. E nós vimos uma turma de pessoas rodeando a vida dele. Ei, Namanda Shikalai. Nós vimos pessoas rodeando ele para orar e levarem o ego dele àquele lugar de prisão, de prisão, de prisão. E ele foi caindo, caindo. Eu e meu esposo vimos com nossos próprios olhos. As pessoas davam as mãos com ele, orando mentiras e heresias. E aquele ambiente negro, fechado. E a gente ali com nossas coisas que queríamos entregar para ele. Por favor, pastor, venha nos ouvir. Por favor, venha nos ouvir. E com muito custo, ele veio nos ouvir. Só que a palavra não achou lugar no coração dele. Ele não admitiu a palavra do coração dele com mansidão. Por quê? Ferida, órfão. Órfão. E ele não se permitiu tratar, não permitiu que o Senhor humilhasse debaixo da sua poderosa mão. E ele entrou num caminho do quê? De heresia. E a última vez que nós ouvimos falar dele, ele estava já fazendo constelação familiar, que é uma imitação barata da genealogia, das maldições hereditárias que o Senhor fala que existem. Um homem que não queria saber de libertação, não queria saber a respeito de espíritos demoníacos que poderiam estar nos crentes, não queria saber de maldição hereditária de jeito nenhum, que isso não havia. Um homem que ria dos ministros de libertação. E totalmente escravizado pela ferida da orfandade. E o adversário o pegou e comeu de palitinho. Amados, é muito sério nós andarmos com ferida dentro do coração, que o Senhor me livre da ferida, da falta de perdão, da inclemência, da raiz de amargura, que o Senhor te livre da falta de perdão, da raiz de amargura, da inclemência do teu coração. Que o Senhor te livre. Esses são os enganos que eu conheço mais, porque são muitos próprios da minha vida, mas em nome de Jesus estão sendo extirpados todos eles para a glória de Deus. Que o Senhor te livre das raízes de orgulho, das raízes de soberba. Que o Senhor te livre da jactância, da arrogância, daquilo de achar eu sei, eu posso, eu faço. Que o Senhor te livre disso, da outra face de Jezabel, Acabe, Jezabel manipulado, o ativo e o passivo, mas ao mesmo tempo uma simbiose tão perfeita, um casamento tão perfeito, daquilo que era satânico, demoníaco, a carne e o demônio vindo para se saciar da carne, e Acabe carnal, via nos demônios o desejo de ser saciado nas suas cobiças. Era isso que acontecia, porque era um homem fraco, era um homem que estava voltado ao seu próprio desejo, era um homem cobiçoso, era um homem que queria governar, mas não na força e no poder do Espírito de Deus, mas na força e no poder daquilo que eram as alianças que o pai dele havia deixado para ele, ao fazer o casar com uma mulher de uma nação inimiga do povo de Deus, que era a nação de Jezabel, onde uma mulher contaminada, sacerdotisa ali de Baal, se achegou e pelo casamento levou uma nação inteira à prostituição espiritual. E o nome dela hoje é referência de demônios amados. Então nós precisamos tomar cuidado a respeito das nossas próprias feridas, nossas próprias mentiras, as quais Satanás traz para nós. Eu fechei a Bíblia, mas eu quero ler a promessa de Deus, porque é o mais importante. Fazemos denúncia, mas trazemos esperança. Trazemos uma palavra firme, mas trazemos esperança da parte de Deus para a sua igreja, para a sua noiva. Porque é isso que Deus quer uma noiva que creia na palavra dele, que deixe de andar debaixo do espírito da mentira, debaixo do engano, debaixo das falácias de Satanás. Se eu não guardar o meu coração em todo o tempo humilhado, Senhor, por favor, não permita que eu seja enganado, porque a tua palavra me diz que, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados.
Então, Senhor, que eu esteja entre os eleitos que não serão enganados. Mas, amado, se eu não vigiar a soberba do meu coração e ficar na minha própria justiça, eu serei enganada. Há não sei quantos tempos atrás, eu tenho marcado numa das minhas apostilas, deve 2015, 2012, sei lá eu quando, o Senhor falou para mim, um espírito de orgulho saiu para enganar a igreja, para enfeitiçar a igreja. E ele me disse, aqueles que não se dobrarem à minha palavra serão enganados. Essa palavra é para trazer temor. E nós vimos as pessoas caindo. Nós vimos pastores caindo. Nós vimos a nossa própria liderança caindo, enganados, debaixo do espírito que tinha sido liberado para enganar. Onde está a nossa vitória? Na humilhação que Deus permite que nós tenhamos. Onde está a nossa vitória? Em termos de um coração quebrantado, contrito diante de Deus. Quando você perceber o seu coração duro, corra. Quando você perceber o seu coração sem lágrimas, quando você e eu percebermos o nosso coração muito apático para a presença de Deus, corra. Nós precisamos correr, amados, porque o adversário está atento à nossa movimentação de apatia, de apostasia, de uma caminhada de endurecimento de joelhos que não se dobram. Então, amados, aqui, promessa de livramento do Senhor, no 21, Isaías 44, 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Ele está falando, filho, você deveria perguntar, não é mentira no que eu estou confiando? Peça para o Senhor, amados, porque o espírito religioso, ele é terrível. Por quê? Ele é o terrível, mais difícil de ser destruído. Porque ele se pauta na fé, no poder de crer. E nós, por acharmos que vamos ser incrédulos, nós não questionamos aquilo. Nós vamos só engolindo. Vamos achando que está tudo bem. Não, não, está tudo bem. Mas o Senhor está falando, filho, o que você está acreditando é mentira. Saia deste lugar. Não permita mais que o adversário te engane. Deixe que o Espírito da verdade entre em você. Entenda que a unção que está em você, ela é verdadeira, ela não é falsa. E ela vai te levar a toda a verdade. Ela vai te ensinar o caminho da verdade. Comece a clamar pela minha unção. Comece a clamar pelo Espírito da verdade. Nós não podemos ser enganados nessa situação, amados, nesse tempo que estamos vivendo. Não podemos viver enganados. Nós temos que nos levantar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Vem sobre a minha vida. O adversário, amados, tem procurado tragar as pessoas no seu orgulho, na sua soberba, na sua arrogância de achar que sabemos alguma coisa. Amados, a palavra de Deus diz, o saber ensoberbece, o amor constrói. É melhor não saber muita coisa e ter amor do que saber muito e andar sem nenhum amor. Porque no final de tudo, a esperança, a fé e o amor que vai ficar vai ser o amor. Nós não podemos nos equivocar nisso. Há hoje uma aflição no meu coração em relação a essa palavra. Meu coração está aflito e eu creio que é por minha própria vida e pela vida dos amados que estão ouvindo, pela vida da igreja de uma maneira geral, para que nós não sejamos pegos, amados, na nossa própria incredulidade, nas mentiras nas quais acreditamos. Amados, isso é muito sério. Quando eu li esse versículo, eu falei, o Senhor estava falando, ele falou só a última parte do versículo, não é mentira aquilo que eu confio. Quando eu li essa outra parte, ele estava falando, de maneira que não pode livrar a sua alma. Aí um temor maior ainda desceu ao meu espírito. A nossa alma não pode ser livre se continuarmos acreditando em mentiras. A nossa alma não pode ser livrada por Deus, amados, se nós decidirmos continuar crendo em mentiras. Porque Deus não vai interferir no teu livre-arbítrio. Você entende isso? Deus vai trazer a realidade estampada diante do teu rosto e ele vai falar, filho, eis que a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivais. O Senhor está esperando. Nós escolhemos a vida para que venhamos a viver, mas Ele não vai escolher por nós. Nós teremos que olhar para aquilo e discernir. Eu vou precisar olhar para aquilo e para entender, amados, que ainda que eu esteja em fraqueza, ainda que eu não entenda muito bem o propósito de Deus e por que tanta dor, por que tanta, às vezes, permitir passar por tanta confusão, por que que o Senhor permite isso? Mas eu vou ter que colocar o propósito de Deus acima das minhas dores, acima das decepções. Eu vou ter que colocar a vontade de Deus acima do meu próprio entendimento. Eu não entendo, mas eu obedeço. Eu ainda estou confusa, mas eu sei que é a tua voz, então eu vou obedecer. E eu vou ter que mandar os sintomas que têm vindo contra a minha vida ir embora.
Porque o sintoma não é a realidade é Cristo. O sintoma que às vezes está na tua mente, por conta daquilo que você viveu, não é a realidade. Eles não são a realidade final do Senhor. A realidade final de Deus é o Cristo crucificado e depois ressuscitado. É isso que nós precisamos viver. Então, se há sintomas na minha vida, na minha mente, querendo me traumatizar e me paralisar, eu preciso me levantar contra isso e sair da passividade, sair da sobreposição de personalidade. Amados, eu preciso sair dos lugares que lia por conta de não tomar posição, amados, independente daquela época. Eu quero falar dessa época agora, porque a Bíblia não diz isso, então eu posso simplesmente olhar para mim como ser humano e começar a conjecturar, eu, naquele momento, o que eu poderia ter feito? A cultura não permitia que ela se rebelasse, tudo bem, mas eu estou numa cultura diferente agora. O que eu faria? Quantas situações você passou parecida com o da Lia e o que você manifestou para não ficar fragmentada como aquela mulher ficou? O que você está fazendo com os abusos que você e eu passamos? Com os abusos mentais, ei, que Satanás tem jogado sobre a tua mente? O que você e eu temos feito com os abusos mentais que Satanás tem lançado contra mim e contra você? Essa enfermidade é para a morte, que nem eu já falei. Você não vai chegar a lugar nenhum. O seu marido nunca vai te amar. Todas as coisas que eu já falei. Mas eu estou falando a respeito de estruturas de pensamento que o Senhor está falando. Olha, você é meu servo e eu nunca te esquecerei. Ele está falando de servo, que dirá de filho? Somos filhos, não somos servos. Aqui Jesus, o Pai, o nosso Deus, o Espírito Santo estava falando de servo. Ele falou assim, eu não esquecerei, ó Jacó. E ele fala assim, ó, lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. O que ele está falando? Você que era Jacó e eu transformei em Israel, você que está com a sua vida crendo na mentira, se você crer na verdade, como Jacó creu na verdade que Deus estava falando para ele, eu não te chamarei mais enganador, eu não te chamarei mais aquele que engana e é enganado, não te chamarei mais odioso, daquele que ajuda a odiar. Eu te chamarei daquele que é príncipe, como príncipe você lutou comigo e saiu do engendramento de uma mente cativa a Satanás. Você lutou com você mesmo e falou, mente, vai para o lugar que você precisa ir. É para a cruz do meu Cristo. E se levante agora e tenha a mente do Cristo vivo. Então, como príncipe de Deus você lutou, então você vai ter um novo nome. Agora, o quanto temos lutado conosco e com Deus para recebermos aquilo que é o governo de Deus? Ou será que temos andado num lugar de permitirmos que a fragmentação da nossa vida venha e nós não tomemos posição nenhuma contra isso? As pessoas vêm e abusam de nós, as pessoas vêm e usam as nossas vidas, as pessoas nos sugam, nos manipulam. Não saem enquanto nos deixar só o bagaço da laranja. E nós estamos ali. Até quando? Ei, até quando? Até quando vamos permitir que os espíritos sugadores da nossa mente que estão roubando a vitalidade da nossa mente, eles venham e nos levem cativos a lugares tão horríveis dos nossos sentimentos, amados. Porque tudo começa no pensamento. Então, ele manda um pensamento, nós aceitamos, daqui a pouco o nosso sentimento vai atrás. E aí nós estamos amargos, entristecidos, injuriados, com cara de limão, que nem... Às vezes meu esposo fala, nossa, você está com uma cara hoje. Aí eu quero me esconder lá no meu passado, onde meu esposo me fez mal. E Deus vai falar para mim, até quando? Até quando? Você não percebeu ainda que as coisas mudaram? Até quando você vai transformar a minha bênção em maldição? Se você rejeitar mais ainda a bênção, como diz a palavra de Deus, amou a maldição, ela o apanhe e ela chega até os ossos dele. Amado Deus, ele é justo, viu? Ele é justo. E a palavra de Deus diz lá em Levítico 17, que é para nós nos alegrarmos quando Deus nos envia a sua palavra, porque em 51 de Salmos ele fala que ele será tido por justo quando ele julgar e puro quando ele falar. Deus não tem segunda intenção. Quando ele fala conosco, ele é puro. Ele não está querendo te defraudar, ele não está querendo te humilhar, ele não está querendo te colocar em lugares de depressão, de opressão. A humilhação, você entende bem, humilhar no sentido de te menosprezar. Amém? Porque ele vai humilhar o nosso ego, e sim, ele vai humilhar. Mas ele não vai nos menosprezar, Deus não é assim. Então, o Senhor está hoje nos convidando a colocar as nossas vidas diante dele para um acerto, um conserto. Ele está falando, eu não vou me esquecer de ti, meu servo. Agora, o que será que ele fala para o filho? Você nasceu do meu coração. Você tem o meu DNA. Eu não me esqueço de você porque você saiu de mim. Você pode ser um filho que serve, mas eu não quero um servo que não se assume como filho.
Eu não quero um servo, presta atenção nisso. Eu não quero um servo que não se assume como filho, porque Deus vem buscar filhos, porque vão estar acesos naquele dia em que Jesus voltar, os filhos, os servos não estarão acesos, porque não têm o mesmo DNA, a mesma compatibilidade. Aqueles que servem, sem se transformarem no DNA daquele que é o Cristo vivo, que é o selo da promessa de Deus, que o Senhor fala, eu deixo o meu espírito, e é o espírito de Cristo que vai estar em nós como selo, nós não vamos estar acesos. E aí o Cristo vivo não pegará aqueles que não estão acesos, porque se tornaram só servos dentro da casa do Senhor, de dia e de noite, trabalhando, sem assumirem a identidade de filho. O Senhor está te falando hoje, eu quero que você assuma a sua identidade de filho. Como filho, você tem herança. Como filho, você tem direitos. Como filho, sim, você tem deveres, mas aprenda a usufruir dos teus direitos. O que acontece conosco, amados, é que as religiões nas quais fomos formados nos deixou muito de uma mentalidade de mendigos. Uma mentalidade de quem nunca tem direito. Só trabalha, nunca tem direito. Nunca lembramos de ter umas férias. Nunca lembramos de ter um colo aconchegante do nosso Pai, onde Ele nos acaricia, como diz o hino do Cirilo, toma-me em teus braços, me acaricia pelo teu poder. Com a tua mão me acaricia. Amados, nós precisamos sair da religiosidade. Sermos guerreiros poderosos no Senhor. Aprendermos a guerra, aprendermos a condenar o adversário e aprendermos a descansar em Deus e derrotarmos toda a mentira de Satanás. Talvez a maior arma de guerra seja o descanso. Porque descansamos porque queremos que Jesus enviou o seu Filho. Porque fazemos a obra quando cremos que Jesus e o Pai enviou o seu Filho Jesus. A obra minha é essa, mas como eu vou fazer para fazer a obra de Deus? Você vai fazer crendo que o Cristo vivo foi enviado pelo Pai. Esta é a maior obra. Então, se não cremos que Jesus é a verdade de Deus a nosso favor, para destruir toda a fortaleza mental, emocional, espiritual, amados, nós estamos fadados ao fracasso. Deus está chamando para um lugar mais alto de filho, onde você olhe para aquilo que é mentira e detecte como mentira, e para que a tua alma e a minha alma seja livre pelo conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, e eu quero orar falando a respeito desse versículo. Eu desfaço as tuas transgressões como a névoa, ei, e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Em nome de Jesus. Vamos voltar-nos ao Senhor agora. Faça a sua oração. Senhor, eu quero descobrir toda a mentira. Eu quero descobrir. Pela tua unção, pelo teu poder, tu estás falando que tu desfaz as minhas transgressões e os meus pecados, como nuvem, como névoa. Por favor, vem sobre mim. Por favor. O Senhor me remiu. O Senhor me remiu. Eu quero estar nesse lugar de redenção. Eu quero estar nesse lugar de remissão, onde o Senhor afasta de mim as transgressões. Vai orando, por favor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, eis a minha vida, a minha casa, a minha família, nosso povo, Senhor. Tu deixa um povo para nós. Pai querido, que responsabilidade é cuidar das ovelhas que o Senhor nos deste. Pai querido, então, em nome de Jesus, dos filhos que o Senhor nos deste, para gerenciá-los até aquele dia. Então, papai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir hoje que as mentiras, Pai, comecem a ser colocadas, ó Rei da Glória, à luz. O pai da mentira seja confrontado pelo poder da verdade. As manifestações das trevas, ó Rei da Glória, sejam colocadas verdadeiramente, Senhor, diante da luz, porque na tua luz nós vemos a luz, Pai. Nós queremos, ó Rei da Glória, ver a tua luz e Satanás sendo dissipado poderosamente, ó Deus. As mentiras, os enganos, os sofismas, os cálculos matemáticos, ó Rei da Glória, que nos aprisionam tanto, Senhor, dentro de uma mente cauterizada, numa mente ferida pelos demônios, ó Pai querido, pelos filhos de Belial, Senhor. Em nome de Jesus, pelos demônios, ó Rei da Glória, que vem para nos falar que nada podemos, nada temos, nada fazemos, ó Pai. Os espíritos malignos trazem nuvens dentro da nossa mente, trazem tontura ao nosso cérebro, Senhor, trazem labirintites, ó Rei da Glória, trazem, ó Deus, confusão de mente, trazem dependência de remédios, ó Pai, trazem o alimentar de demônios através de remédios, ó Rei da Glória, que são tanto, ó Rei da Glória, usados para o nosso corpo físico, tantas vezes, como para a nossa mente, papai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir hoje que os espíritos que escravizam a mente através de remédios, ó Pai, que escravizam o corpo através de remédios, sejam repreendidos. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que o Senhor é Deus e tu tens poder sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo físico. Nós queremos que o céu governe. Ô, papai, em nome de Jesus, não queremos mais andar aflitos, porque não gerenciamos no governo de Deus, mas gerenciamos na realidade da terra, e a terra não tem nada para nos oferecer.
Mas o Senhor dos altos céus fala, se a terra está em caos, você tem poder de liberar a minha palavra, e a minha palavra organizará o caos. É assim que tu vês todas as coisas. E nós queremos ver isso agora. Nos ajuda, Pai, somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Apaga as nossas transgressões como a neva, e os nossos pecados como a nuvem. Em nome de Jesus, ó Rei da Glória, vem e traz a redenção às nossas vidas. Nos ajuda a viver de acordo com o conselho da tua vontade. Tu és Deus. Toda a nossa provisão vem de ti. Que nunca nos esqueçamos disso. Toda a provisão vem de ti. Seja financeira, seja de medicamentos, inclusive. Pai querido, às vezes o remédio só faz efeito na nossa vida. Ele vai fazer efeito na nossa vida porque o Senhor permite. Porque não é o remédio que cura. Porque o remédio, ele pode vir, Senhor, e trazer as propriedades químicas, mas o poder de curar está sempre nas tuas mãos. O remédio, ele é uma manifestação da misericórdia do Cristo vivo para nós, Senhor. Mas que não dependamos deles, mas dependamos da tua mão. Em nome de Jesus. Tu és o Deus que vem sobre nós, ó Rei da Glória. Nós queremos amaldiçoar toda a medicação que traz por escravidão vidas. E queremos amaldiçoar, ó Rei da Glória, em nome de Jesus, toda mentira que Satanás tem falado contra a nossa mente, contra as nossas vidas, a nosso respeito. Eu amaldiçoo toda mentira do pai da mentira sobre cada vida que vai ouvir essa pregação, papai. Sobre a minha vida, a vida da minha casa, das ovelhas, desse ministério. E onde, Pai querido, esse ministério chegar, eu amaldiçoo toda mentira, as de agora, as do passado e do futuro, em nome de Jesus, porque o Senhor nos dará arma de combate. O Pai querido, para o passado, para o presente, para o futuro, para que seja desfeito todos os sinais de mentira, porque é isso que tu diz nessa palavra aqui, de Isaías, Pai. Eu desfaço os sinais da mentira, em nome de Jesus. E o Senhor estabelece a verdade. O Senhor é Deus. A ti, somente a ti, toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados, essa quinta-feira, então, que vem, temos a vida do apóstolo Éder. No domingo, Mateus Monteiro, meu filho, vai estar pregando em nome de Jesus. Meu filho do pastor ali, glória a Deus, ele é uma bênção. Graças a Deus por isso. E o que mais? Dízimos e ofertas, que o Senhor toque a sua vida, em nome de Jesus, e você contribua na obra do Senhor para que ela progresse, para que ela vá à frente, em nome de Jesus. Que a graça do Pai esteja sobre a sua vida. Mais alguma coisa? Tem que falar? Em nome de Jesus, amém? Santa Ceia, no domingo, prepare a tua Santa Ceia, se apresente diante do teu Deus com expectativa. Venha para a casa do Senhor, venha para a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, venha com expectativa. Não venha com o coração vazio. Não venha com o coração falando, ai, não vai acontecer nada. Não, querido, venha com expectativa. Ei, o céu é movido por aqueles que querem mover o céu. Havia um homem, amados, o Smith Wigglesworth, deve ser isso que ele fala. Ele foi o levantador de defuntos, né? Mais conhecido de todo o tempo. E ele chegava num lugar e ele falava assim, se Deus não quiser se manifestar, eu vou dar um jeito de provocar o céu. Provoque o céu. Em nome de Jesus. Chegue o seu coração fervente. Senhor, hoje eu quero uma manifestação. Acorde todos os dias. Eu quero uma manifestação. Eu preciso acordar todos os dias com uma manifestação. Deus, o Senhor vai fazer algo por mim. Em nome de Jesus. Venha para o culto com essa manifestação. Venha para a celebração do nosso Deus com essa manifestação. Senhor, eu preciso de algo, eu preciso da tua presença. Não retenhas, não afaste de mim o teu Espírito Santo. E eu vou neste lugar para receber de ti. O Senhor vai fazer algo por mim. E nós vamos ver os prodígios, as maravilhas, os sinais do Senhor acontecer com mais frequência na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, shalom, shalom. Sejam todos abençoados para a glória de Deus e até domingo.